Os irmãos, mais uma vez estou aqui para transmitir para os irmãos o que Deus pôs no meu coração. Estava a falar com a minha esposa outro dia e disse: esta foi a terceira mensagem que Deus pôs no meu coração. E esta foi que Ele pôs no meu coração para expor aos irmãos. Há 2 semanas atrás eu falei sobre o amor. E em Coríntios, capítulo 3, nós estudamos Coríntios, capítulo 13. E como o amor é mais importante que os dons espirituais, toda a ciência, toda a fé, toda a generosidade, todos os nossos feitos ou atos que possamos fazer. E falamos também por este amor em prática nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja, nos nossos trabalhos. Hoje, meus irmãos, falaremos como as pessoas ao nosso redor reconhecem que realmente a nossa vida mudou. E que estas qualidades, o fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, realmente estão presentes na nossa vida e que estamos vivendo debaixo da direção do Espírito que é a nossa vida. Eu convido os irmãos a abrirmos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e nós vamos ler os versos 16 a 26. Gálatas, capítulo 5, os versos 16 a 26. A palavra de Deus assim nos diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Nos vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra que é viva e verdadeira, Pai. Ó Deus, nesta manhã eu te peço, fala através de mim, Pai. Que os meus irmãos não possam ouvir o homem, mas ouvir a Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que vai até ao mais íntimo do nosso coração. E, ó Pai, Tu já falaste a mim, agora neste momento, Pai, eu quero expor o que falaste a mim, aos meus irmãos, Pai. Ajuda-me, pois, Pai. Usa os meus lábios e purifica a minha mente. Eu te peço isso, em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém. Vivendo em Espírito, mudança de vida. Os irmãos já notaram que algumas árvores já estão começando a brotar e alguns galhos das árvores já estão a mudar de cor. Já vemos aquele verdinho muito bonito. Após um longo e rigoroso inverno, a natureza está a renascer. Amém? Graças a Deus. Todas as manhãs, minha esposa e eu, nós vamos dar um passeio ao pé, aí à volta do Plattsburgh Creek, não sei se muitos irmãos conhecem, onde há muitas árvores e muitos arbustos de diferentes espécies. E é maravilhoso ver como a natureza já se está a preparar para a mudança de estação, a primavera. As aves já estão de volta, preparando os seus ninhos. Já vemos os robins, as rolas, os finches, que são aqueles muito pequeninos, os blue jays, os orioles, os cardinals, aves
maravilhosas. Os dias também já estão a tornar mais longos. O sol já brilha mais, o sol já aquece mais os nossos corpos. E o seu calor aquece-nos. Em janeiro, há 3 meses atrás, às 5h30 ainda era de noite. Agora, 8 horas ainda é de dia, graças a Deus. A primavera chegou e a estação está mudando. Nós todos esperamos ansiosos por esta altura do ano e de braços abertos recebemos esta mudança. Certamente, meus irmãos, que a primavera é uma das belas mais estações do ano. As chuvas de abril, que temos tido bastante este mês, trazem as belas flores de maio. É sempre impressionante notar as diferentes cores das árvores e das flores. Mudança, meus irmãos, sem dúvida, é inevitável. Eu lembro-me ainda muito bem quando era novo, uns meus 20 e 30 anos, cheio de vitalidade, ainda com o meu cabelo todo. Tenho fotos que posso mostrar aos irmãos. Tinha todos os meus dentes, já me faltam agora alguns. Não precisava de óculos. Nada me doía. Era invencível. Trabalhava 12 ou mais horas por dia. E também quando olho para a nossa congregação, eu certamente vejo mudança. Muitos de nós começamos este trabalho, este ministério com as nossas crianças ainda bem pequenas. Somos já avós e muitos bisavós. E muitos outros já passaram para a eternidade, para o lugar. Mas graças a Deus outros estão a juntar-se a nós. E graças a Deus por este novo rebento. A nossa Sunday School está a crescer. Nós temos mais bebés a nascer. Graças a Deus por isso. Mais irmãos a fazer a sua decisão pessoal, aceitando Jesus como ser o único e verdadeiro Salvador. Certamente que brevemente teremos batismos de pessoas a declarar publicamente a sua mudança de vida. Na leitura que o irmão Manuel Rodrigues há pouco fez, em Eclesiastes, o livro Eclesiastes origina da palavra grega que significa pregador. No capítulo 12, dos versos 1 a 9, que nós lemos há pouco, o autor deste livro, que tradicionalmente é atribuído ao rei Salomão, que foi o filho do rei Davi, um dos homens mais sábios que jamais viveu. Nesta leitura ele descreve as diferentes estações da vida e a futilidade da vida fora de Deus. Ele fala-nos da busca de sabedoria, de prazeres, trabalho, sucesso e riqueza, mas ele diz em várias instâncias neste livro que tudo é vaidade. E ele conclui este livro dizendo que todo o dever do ser humano é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Após longos anos de vida, o homem mais sábio que viveu chegou a esta conclusão: temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. Este é o dever de todos nós. Como enfrentamos mudança na nossa vida? Na nossa igreja? No nosso ministério? Lyndon B. Johnson, que foi o 36º presidente dos Estados Unidos, ele esteve no poder entre 1963 e 1969. O homem que ajudou a escrever o Civil Rights Act, o Ato Civil de Direitos, ele disse na sua mensagem em janeiro de 12 de 1966, ele disse assim: temos que enfrentar mudança se quisermos manejar mudança. We must change to master change. Meus irmãos, eu digo, nem todas as mudanças são tão fáceis de resolver, tal como mudar uma lâmpada que está fundida, ou até mesmo mudar o nosso óleo no carro de 5 a 5 mil quilómetros. Mudanças muitas vezes nos desafiam, nos empurram a fazer coisas diferentes e muitas vezes traz desconforto às nossas vidas. Tiram-nos do nosso comfort zone, da nossa zona de conforto. E os diferentes graus de mudança
podem ser diversos e muitas vezes bem complexos. Vejamos alguns exemplos. Nasce-nos um filho. Muitas mudanças ocorrem. Os irmãos todos sabem. Ainda me lembro-me muito bem. Quantas noites passei sem dormir quando o bebê nasce. Toda a atenção é dedicada ao bebê. Nós ficamos de lado. Não somos mais o centro da atenção. Especialmente quando é o primeiro filho. Então, e quando alguém morre, por exemplo? Especialmente quando é do nosso esposo ou nossa esposa. Muitas irmãs e alguns irmãos de nós aqui, entre nós, já passaram por este desgosto. Após tantos e tantos anos juntos, eu não calculo como é difícil esta mudança. Só a pessoa que passa por esta mudança sabe. E quando há separação, ou quando há divórcio, não imagino quão difícil é. E quando perdemos o trabalho e somos muitas vezes forçados a mudar de profissão, as estatísticas no Canadá nos dizem que as pessoas mudam de carreira pelo menos 6 vezes. E quando somos promovidos ou demovidos nos nossos trabalhos? Ou quando mudamos de horário? Como eu disse a algumas irmãs na terça-feira, após 25 anos de trabalhar à noite, eu vou começar a trabalhar de dia. Esta vai ser uma grande mudança na minha vida. Mudança vem. Mudança ocorre. Mudança é inevitável. Mas, meus irmãos, eu penso que a maneira como processamos e fazemos mudanças nas nossas vidas é muito importante. Muitas vezes estamos querendo que alguém primeiro mude para nos acomodar. Dizemos, se aquela pessoa mudar, eu mudo também. Já alguma vez desejamos mudar outra pessoa? Algum de nós já tentou. Mas o resultado é sempre em vão. O irmão ou a irmã já tentou mudar o seu esposo ou a sua esposa? É vão. Não tenta, porque é vão. Talvez muitos de nós conheçam a famosa ideia na frase que diz: não podemos fazer ninguém mudar. Você só conseguirá mudar a si mesmo. You can't change someone else. You can only change yourself. Ao ler a biografia de um homem famoso chamado Mahatma Gandhi, na sua biografia, foi um homem que viveu entre os anos do século XIX e século XX. E este homem foi um prominente líder do movimento de libertação, de independência da Índia, do domínio britânico. Ele usou táticas que não eram violentas para adquirir o seu alvo. E ele diz na sua biografia: você tem que ser a mudança que deseja ver no mundo. Você tem que ser a mudança que deseja ver no mundo. A mudança começa comigo e com você, não com os outros. Então, meus irmãos, quais são as mudanças que nós desejaríamos ver no mundo, na nossa igreja, nos nossos lares? Como disse há pouco, mudança primeiramente começa conosco. Talvez nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso comportamento, até talvez o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, as nossas respostas, travar muitas vezes a nossa língua, ouvir mais e falar menos. Tiago nos diz, no capítulo 3, que as nossas palavras podem destruir outros. Os irmãos já imaginaram que a nossa língua só pesa algumas gramas? Não pesa muito, mas parece ter um poder incrível e pode controlar todo o nosso corpo. Uma língua que está fora do controle indica uma vida também que está fora de controle. A língua pode falar volumes acerca da nossa vida. A carta de Tiago nos ensina como devemos atuar como filhos de Deus. Ele nos fala da conduta cristã. Ele nos diz no capítulo 3 que essa constante batalha da língua é uma das mais difíceis de vencer e precisamos de intervenção divina.
Nossas palavras podem destruir outros quando criticamos, quando condenamos e insultamos outros. Há uma nursery rhyme que diz, e que não está certo. Ela diz assim: Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Paus e pedras podem quebrar os meus ossos, mas palavras não me pisarão. Não, meus irmãos. Nossas palavras podem destruir outros quando criticamos, quando condenamos e insultamos outros. Muitas vezes nós atiramos dardos venenosos sem pensar que as consequências muitas vezes deixam marcas para o resto da nossa vida. A língua é uma arma muito poderosa ao nosso alcance. Pode e deve ser usada para trazer glória ao nosso Deus e não blasfémia ao nosso nome. Amém? Muitas vezes a mesma língua que eu domino é usada para levar a Deus, o mesmo fogo critica e condena o seu irmão. Tiago, o apóstolo Tiago, ele é bem claro quando diz que este tipo de conduta é totalmente inapropriado para o seguidor de Jesus. Tem que haver mudança. Tem que haver diferença. Se é que realmente queremos ver mudança em nossas vidas e no mundo à nossa volta. Então, meus irmãos, quais são as mudanças que desejaríamos ver no mundo, na nossa igreja e nos nossos lares? Meus irmãos, esta mudança que estamos aqui a falar é o fruto do Espírito. Declarado pelo apóstolo Paulo, quando escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, quando lemos há pouco. À maneira que o Santo Espírito de Deus, que em nós habita, desde o momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, quando este Santo Espírito controla as nossas vidas, Ele produz em nós qualidades que nos fazem assemelhar ao nosso bendito Salvador. Ouçamos o que diz o apóstolo mais uma vez, dos versos 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram as suas paixões e concupiscência. Todas as obras da carne foram crucificadas. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus irmãos, a maneira que mudamos, e eu digo, meus irmãos, isto não é um processo fácil. Isto não é um processo instantâneo. Muitas pessoas que pensam que, no momento que aceitaram Jesus, que a sua vida mudou completamente. Nós mudamos, mas este processo é um processo que muitas vezes leva uma vida inteira. Mas há que haver mudança na nossa vida. Se a nossa vida não mudou, algo está errado nas nossas vidas. Estas qualidades, este fruto deve ser evidente em nossas vidas. E então, meus irmãos, poderemos viver em Espírito e andar em Espírito. O que significa isto? O que significa viver em Espírito e andar em Espírito? Meus irmãos, viver e andar em Espírito significa viver debaixo do controle do Espírito. No momento que aceitamos Jesus como Salvador, este Espírito vem habitar em nós. Mas presença do Espírito e senhorio do Espírito são duas coisas muito diferentes. Ele pode estar presente nas nossas vidas e não estar em controle das nossas vidas. Isto requer, meus irmãos, que diariamente, hora após hora, minuto após minuto, segundo após minuto, rendamos nossas vidas completamente a Deus. E a não ser, meus irmãos, que este Espírito que em nós habita seja soberano, que Ele reine em nossas vidas, como cristãos, nunca conseguiremos ser vitoriosos. Não poderemos fazer as coisas que, como novas criaturas, desejamos fazer, se a velha natureza nos controla. O próprio apóstolo Paulo, a escrever aos Romanos, ele diz que batalhava com a mesma coisa em sua vida. No capítulo 7, nos versos 15 e verso 19, ele diz assim: porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E no verso 19 ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero,
esse passo. Meus irmãos, por mais que queiramos agradar a Deus, não podemos fazer com as nossas próprias forças. A única maneira de vencer este ciclo frustrador é depender totalmente do Espírito. Depender totalmente do Espírito. E então, se dependermos totalmente do Espírito, nós produziremos este amor. Este amor que deve ser o emblema de cada cristão. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, nós lemos que Deus é amor. E nós temos que mostrar este emblema. As nossas equipes, todas as nossas equipes de futebol, têm um emblema. E nós sabemos que aquele é o Porto, aquele é o Sporting, ou o Benfica, ou o Corinthians. Mas nós temos um emblema. Todo cristão tem um emblema. E o emblema do cristão é o amor. Amém? Porque Deus é amor. E nós, como seus filhos, devemos refletir este amor. Seremos pessoas alegres, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Nós sentiremos paz. Esta paz que só Jesus nos dá, mesmo no meio das tribulações. Ontem, a visitar a nossa irmã Genoveva, eu vi a paz que aquela irmã tem. Mesmo no meio da sua doença, ela sente paz. Em João capítulo 14, verso 27, ele nos diz: deixe-vos a paz. Jesus a falar diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Isso atemorize. Também seremos longânimos, seremos pacientes, enfrentaremos situações e certos indivíduos diferentemente, porque sabemos que, ultimamente, Deus, somente Deus, será o juiz fiel e Ele dará a recompensa de acordo com os nossos atos e ações. Seremos bondosos e benignos como o nosso Salvador, que Ele tirou tempo para as criancinhas, mesmo quando as multidões o apertavam e o vinham no rio. Os seus discípulos até diziam: não incomodem o Mestre, mas Ele dizia: deixai vir as minhas crianças. Quando Ele tratou com dignidade e compaixão a mulher que foi apanhada em adultério, Ele diz: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele tratou aquela mulher com dignidade e compaixão. Ele demonstrou benignidade quando Ele tocou o leproso e o curou. Quando estas pessoas eram repelidas por outros, porque eles não eram puros, eles eram considerados imundos. Mas Jesus tocou o leproso e o curou. Seremos também pessoas fiéis. Outros podem depender de nós, porque sabem que levamos as nossas responsabilidades a sério. Seremos mansos e seremos gentis. Seremos submissos à vontade de Deus. Mas mansidão, meus irmãos, requer humildade. Requer negarmos a nós mesmos para benefício do nosso próximo. Não para o nosso próximo, não para o nosso benefício. E também teremos um temperamento dócil e disciplinado. Meus irmãos, todas estas mudanças, todas estas qualidades devem estar presentes e evidentes em nossas vidas. Queremos viver e andar em Espírito e produzir este fruto, o fruto do Espírito. Queremos mudança, como mencionei há pouco. Antes, por mais que queiramos agradar a Deus, não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. E há duas coisas que eu mencionei há pouco que temos que fazer constantemente. Primeiro, temos que depender totalmente do Espírito. Isto quer dizer, viver debaixo do controle do Espírito e escutar a sua voz. Nós todos escutamos esta voz. Escutamos, às vezes, outras vozes também. E nós sabemos que às vezes é a voz do nosso inimigo a dizer: faz isso. Ninguém está a ver, ninguém vai saber. Mas também ouvimos a voz do Espírito de Deus que diz: não faças. E esta voz é a voz que nós temos que dar
mais ouvir a voz do Espírito e deixar que o Espírito seja soberano, que Ele tome conta da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso Espírito. E somente quando fizermos isto, nós não gratificaremos os desejos da nossa velha e pecaminosa natureza. Em conclusão, meus irmãos, todos nós precisamos de fazer mudança. Quer seja emocionalmente, quer seja socialmente, quer ser intelectualmente, quer ser profissionalmente, quer ser fisicamente, mas mais importante do que tudo, espiritualmente. Eu acredito, meus irmãos, que a nossa vida espiritual é a fundação para as nossas vidas. Impacta todas as outras áreas. Impacta o nosso matrimónio, os nossos trabalhos, as nossas relações pessoais e mais e mais. Se já experimentamos verdadeiramente o grande amor de Deus, amaremos aqueles que não são como nós. Se já experimentamos a sua graça, seremos graciosos. Se já experimentamos a sua misericórdia, então mostramos misericórdia para com os outros. A nossa vida espiritual deve e pode fazer-nos mais e mais seres humanos no mais nobre dos sentidos. Mudanças acontecem e vão acontecer. Mudanças são inevitáveis e mudanças são necessárias. Como as enfrentaremos? Sugiro, meus irmãos, que primeiramente nos cheguemos mais e mais a Deus e deixar que Ele nos ajude a mudar nossas vidas. Ou deixe que o Senhor te envolva. Ser o Espírito de amor. Que Ele satisfaça a tua alma e o teu coração. Entrega tudo o que te impede e ser o Espírito virá sobre ti e nova vida te dará. Amém. Eu te garanto, que Ele te dará nova vida. Que haverá verdadeiramente mudança de vida. Bendito Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra que tão profundamente falou aos nossos corações. Oh Deus, ajuda-nos mais e mais a viver vidas dignas de ser chamados filhos de Deus, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que com as nossas próprias forças nada disto é possível. Mas se dermos ouvidos ao Teu Espírito, se o Teu Espírito for soberano em nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo, nós seremos mais do que vencedores. Graças te damos, ó Pai, porque a Tua palavra tão nitidamente falou aos nossos corações. Ajuda-nos, pois, Pai, no resto deste dia e em todos os dias da nossa vida. Te pedimos isto no nome do Pai e do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém. Amém.